Espera aí, isso não é apenas mais um vídeo de um buraco negro. Todos já sabemos que nada escapa dele, já percebemos. Mas, será possível algo escapar de um buraco negro? E se caíssemos em um, o que realmente aconteceria? A resposta provavelmente vai te surpreender, e não é o que você pensa. Além disso, novas pesquisas mostram que o que pensávamos ser um buraco negro no meio da Via Láctea, na verdade pode nem ser um buraco negro. Então, o que é? Um tesserato? Ou talvez a casa de uma entidade cósmica? Ou talvez seja algo muito mais misterioso. É bastante seguro dizer que não temos ideia do que é um buraco negro, o que se passa no interior, ou se é algo completamente diferente. Não é como se pudéssemos imaginar diretamente um, mas pelo menos agora podemos obter imagens das suas enormes sombras no espaço. Em 2019, os astrônomos obteram a primeira imagem de um buraco negro, e uma nova imagem polarizada mostra poderosos campos magnéticos envoltos numa enorme sombra de um buraco negro. Este buraco negro supermaciço está a cerca de 55 milhões de anos-luz de nós e é maior do que todo o sistema solar. Vamos utilizar este enorme buraco negro para uma simulação que o envolve a si e a um amigo, mas falaremos sobre isso daqui a pouco. Será que realmente nada pode escapar de um buraco negro? Bem, será que isso é realmente verdade? Bom, quando um buraco negro come uma estrela ou um monte de gás, eles geram um poderoso fluxo de partículas de alta energia perto do horizonte do evento, o anel de fogo chamado radiação Hawking. E se um buraco negro estiver realmente mastigando algo, como uma estrela maciça, poderosos jatos de raio-x disparam e o buraco negro torna-se um quasar, os objetos mais brilhantes do universo. Quem diz que a luz não pode escapar dela? Bom, agora temos outro argumento sobre nada poder escapar um buraco negro. Isso porque os astrônomos capturaram uma estrela de nêutrons numa órbita elíptica em torno de um buraco negro que sobreviveu ao ser completamente engolido. No entanto, a estrela morta não escapou incólume do buraco negro. Os astrônomos capturaram imagens de enormes erupções de raio-x sendo ejetadas pelo buraco negro enquanto ele engolia o material estelar. A estrela está presa numa órbita elíptica de 9 horas em torno do buraco negro e na sua órbita mais próxima, o buraco negro rasga mais material da estrela e torna-se maior. Ela se esforçará para fugir, mas à toa, porque o buraco negro vai comê-la cada vez mais até não restar nada. Assim, agora todos compreendemos como um buraco negro pode ser poderoso, até mesmo engolindo-se uns aos outros. Agora vocês devem estar se perguntando qual é o mais próximo da Terra, e se estamos no perigo de um buraco negro nos engolir em breve. Ainda recentemente, cientistas descobriram um dos mais pequenos buracos negros já encontrados, e acontece que é também o mais próximo da Terra. Os astrônomos chamaram ele de O Unicórnio porque até agora é o único da sua espécie e está na constelação Monoceros ou Unicórnio. É cerca de 3 vezes a massa do nosso Sol, que é minúscula para um buraco negro e está a cerca de 1.500 anos-luz da Terra, o que significa que não precisa de se preocupar, não vai engolir a gente em breve. Isso porque os buracos negros não costumam se mover e ficam apenas em um lugar só, comendo tudo que se aproxima muito perto deles. Mas isso não significa que não possam se mexer, e aqui está um pensamento assustador. Em 2021, os investigadores tiveram uma grande surpresa quando descobriram um buraco negro supermaciço a 177 mil km por hora. O grande mistério é que os astrônomos não sabem por que é que o buraco negro, que é 3 milhões de vezes mais pesado do que o nosso Sol, está se acelerando pelo centro da galáxia a cerca de 230 milhões de anos-luz de distância. Isso parece uma loucura, e parece rápido, mas em 2017, os cientistas cronometraram mais um buraco negro supermassivo se atirando pelo espaço a 7,2 milhões de quilômetros por hora. Uma força enorme teria de ser responsável por fazer avançar essas coisas pelo espaço tão rapidamente. Talvez o que estamos vendo seja o resultado da colisão de 2 buracos negros, a colisão maciça que envia o outro voando loucamente pelo espaço. Assim, agora todos aprendemos o que acontece quando algo se aproxima muito e é sugado para dentro de um buraco negro. Então, o que acontece a uma pessoa, e será que se consegue sobreviver à viagem?
Agora, todos nós ouvimos dizer que se de alguma forma fosse sugado para um buraco negro, seria esticado ou em forma de espaguete, ou talvez até esmagado, ou, como você pode ver, algo pior. Agora, isso poderia ser verdade se o buraco negro fosse suficientemente pequeno. Mas um buraco negro, digamos de 30 a 100 vezes mais maciço que o nosso Sol? É aí que as coisas ficam estranhas. No momento em que se encontra em um buraco negro, a realidade divide-o em dois, ou clona ele. Em uma dessas realidades, seria incinerado, e em outra mergulharia no buraco negro e cairia através dele sem ser prejudicado. Como que isso é possível, vocês perguntam? Bem, um buraco negro é um lugar onde as leis da física se rompem. Einstein disse que a gravidade dobra o espaço, fazendo ele se curvar, e o espaço-tempo pode tornar-se tão curvado que torce sobre si mesmo. Sim, sabemos que isso é muito para sua mente, por isso temos uma experiência para você. No início, dissemos que íamos fazer uma simulação envolvendo a si e a um amigo. Digamos que ambos se inscreveram para ir numa aventura até o buraco negro mais próximo. Um de vocês irá entrar e o outro será um observador. Depois de decidirem no par ou ímpar, o seu amigo vai observá-lo, horrorizado, enquanto mergulha em direção ao buraco negro. E ele permanece flutuando em uma distância segura. Agora é aqui que a situação fica estranha. Ao acelerar em direção ao horizonte do evento, o seu amigo vê você esticando e contorcendo-se como se estivesse olhando para si através de uma lupa gigante. Mas à medida que se aproxima do horizonte, parece que se move em câmera lenta, e à medida que alcança o horizonte, permanece ali, imóvel, esticado através da superfície do horizonte, e o calor começa a engoli-lo. O seu amigo o vê lentamente obliterado pelo estiramento do espaço e pelo anel de fogo chamado radiação Hawking. Antes de ter a oportunidade de atravessar para a escuridão do buraco negro, é reduzido a cinzas. O jogo acabou. Mas não planeje ainda o seu funeral. Precisamos de ver esta cena do seu ponto de vista, porque algo ainda mais estranho acontece. Nada. É verdade, da sua perspectiva, navegaria diretamente para o sinistro buraco negro sem sequer um arranhão, sem alongamentos lentos e sem radiações escaldantes de Hawking também. A razão é que está numa queda livre e por isso não sente nenhuma gravidade. Se o buraco negro fosse menor, teria um problema, porque a força da gravidade seria mais forte aos seus pés do que a sua cabeça e esticaria como espaguete. Mas algo muito mais maciço que o nosso Sol, as forças seriam pequenas demais para que não percebêssemos elas. Mas a parte triste e solitária desta aventura é que viveria o resto da sua vida de forma bastante normal até alcançar a singularidade. Mas o que aconteceu com seu amigo? Por que ele disse que foi assado pela radiação fora do horizonte, enquanto na verdade está bem tranquilo dentro do buraco? Na verdade, ele foi realmente queimado no horizonte e está dentro do buraco negro ao mesmo tempo. Isso porque as leis da natureza exigem que se permaneça fora do buraco. Negro, tal como visto da perspectiva do seu amigo. E a física quântica exige que a informação nunca se perca, e toda a informação que explica sua existência tem que permanecer no exterior do horizonte. Contudo, as leis da física também exigem que navegue através do horizonte sem ser frito por partículas quentes. Caso contrário, estaria violando a teoria da relatividade geral de Einstein. Agora, alguns de vocês vão dizer, nem pensar, e temos que admitir que é uma conclusão bem absurda. Como pode um buraco negro me clonar? Vão perguntar. Os físicos chamaram este enigma de dobrar a mente de o paradoxo da informação sobre o buraco negro. Na realidade, não tem paradoxo porque ninguém nunca vê o seu clone. O seu amigo só vê você, e você só vê a si próprio. Ninguém sabe o que realmente acontece. E não importa se tentamos enviar alguém ou alguma nave espacial dentro de um buraco negro para retransmitir alguns dados. Uma vez dentro, não haveria maneira de um sinal sair, e ficaria perdido para sempre. Mas que viagem fantástica seria! Então, e o mistério do buraco negro no meio da Via Láctea? Durante anos foi amplamente aceito que Sagitário A é um buraco negro no meio da galáxia da Via Láctea. No entanto, alguns astrofísicos italianos dizem agora que o objeto, que tem o tamanho de 4 milhões de sóis, pode afinal não ser um buraco negro. A razão é que uma enorme nuvem de gás se aproximou do buraco negro. As forças gravitacionais de Sagitário A deveriam ter comido a nuvem, mas a nuvem de gás sobreviveu com um problema.
Poderá ter sido a casa de Cthulhu? Bem, embora adoremos brincar sobre isso, a resposta pode ser igualmente misteriosa. Alguns cientistas dizem que o centro poderia ser um grande feixe dessas coisas incrivelmente elusivas a que chamam de matéria escura, que é invisível e que se pensa ser responsável por 80% da matéria total do universo, mas que não pode ser detectada porque não interage com a luz. Agora, os cientistas propuseram que os próprios buracos negros poderiam ser formados a partir da matéria escura, o que explicaria por que se podem formar tão rapidamente perante as galáxias à sua volta, e um dia isso poderia ser comprovado. O cinturão de Kuiper tem milhões de objetos estranhos, alguns têm 100 km de largura e outros são enormes, medindo 1000 km de diâmetro. E o que são eles? Os objetos do cinturão de Kuiper, ou objetos transneptunianos, são os restos do próprio nascimento do nosso sistema solar, que aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. É um enorme volume de espaço. Como pode imaginar, se uma distância astronômica, que é a distância da Terra ao Sol, fosse 1 metro, seriam necessários cerca de 25 metros para atravessar um lado do cinturão de Kuiper. Embora tivéssemos acabado de descobrir uma pequena fração desta região, já tínhamos encontrado cerca de 2.000 objetos do cinturão de Kuiper. No entanto, alguns deles levantam mais perguntas do que respostas. Em abril de 2016, a sonda New Horizons atingiu o obscuro e misterioso cinturão de Kuiper. Quando a sonda passava por Plutão e se aproximava do cinturão, descobriu um objeto estranho numa estranha trajetória. Foi dado o nome de Aron e foi medido a 133 km de diâmetro. Enquanto os investigadores o observavam, parecia crescer mais brilhante e depois escurecer num ritmo preciso, sugerindo que estava girando. A maioria dos objetos no cinturão são feitos de gelo e rocha, mas esta coisa parecia ser feita de algo diferente. Os astrônomos tinham razão, mas Aron rodava tão rápido, cerca de uma vez a cada 5 horas e meia, que se fosse feito de gelo e rocha, teria rasgado sozinho pela força da rotação. Mas isso não aconteceu. Os cientistas então começaram a se perguntar do que ele é feito. Estava na hora de entrar para um olhar mais atento, e por isso a NASA dirigiu a sonda New Horizons na sua nova direção. Mas algo estranho aconteceu quando a sonda se aproximou de Plutão no seu caminho. As comunicações se perderam, como se algo estivesse bloqueando o sinal. E à medida que a sonda se afastava de Orion, as comunicações foram restauradas, o que se revelou ser uma falha informática, mas a NASA foi impedida de descobrir a verdade sobre o intrigante objeto giratório. Alguns investigadores sugeriram que a aviação está criando gravidade artificial no meio de Orion e pode ser alguma nave gigante, como num filme de ficção científica. No entanto, a gravidade não seria o suficiente para os passageiros humanos, mas para alguma outra forma de vida alienígena, poderia ser. Poderia este objeto ser uma nave extraterrestre interestelar de algum tipo, como o Oumuamua pode ser? Talvez não, mas há sempre uma pequena hipótese. Se fosse uma espécie extraterrestre e quisesse ver as estranhas criaturas conhecidas como humanos, o cinturão de Kuiper seria o local perfeito para se esconder. Talvez no futuro tenhamos outra oportunidade de nos aproximarmos e descobrir exatamente o que é o cinturão de Kuiper. Ainda assim, existem objetos do cinturão sobre os quais sabemos muito. Em 2014, os astrônomos descobriram um corpo celestial estranho nos confins do nosso sistema solar. O seu tamanho estimado era de cerca de 32 quilômetros. O que é interessante é que sua forma se assemelha a um boneco de neve. De fato, há muito tempo os cientistas tentam entender como tal forma poderia ter se formado. O objeto chamava-se Arrokoth e foi visitado pela sonda espacial norte-americana New Horizons em 2019. Tornou-se o objeto espacial mais distante, cerca de 6,6 bilhões de quilômetros, que já examinamos alguma vez em uma distância tão próxima, cerca de 3.500 quilômetros. O Arrokoth é um exemplo do objeto mais primitivo do sistema solar, por isso, pode pensar que não há nada de interessante nele. Contudo, para os cientistas, voar pelo Arrokoth foi tão emocionante como explorar Plutão de perto. Então, o que tem de especial? Uma teoria sugere que o nosso sistema solar se formou a partir de uma densa nuvem de poeira e gás espacial. Todo esse material, à medida que a gravidade o juntava, transformou-se no sistema planetário que hoje vemos. Há aqui apenas uma pequena lacuna.
Não sabemos o que aconteceu entre estas fases, e já que a temperatura média do cinturão de Kuiper é de cerca de menos 220 graus Celsius, os KBOs estão tipicamente bem preservados. Assim, podem preencher essas lacunas. E Arrokoth é uma das peças do quebra-cabeça em falta. Ao estudar este objeto plano num formato estranho, os cientistas aproximaram-se para descobrir como os corpos espaciais do nosso sistema solar foram formados. Arrokoth é um objeto binário de contato, o que significa que é composta por duas partes ou lóbulos coladas juntas. E como estes lóbulos diferem na cor, poderia indicar que já foram objetos separados que se formaram do pó na nuvem primordial há mais de 4 bilhões de anos. Mas como é que se uniram sem se danificarem seriamente um outro? Acontece que as explosões que ocorreram há milhares de milhões de anos não foram tão rápidas e violentas. No caso desta KBO, a gravidade fez com que as duas partes separadas rodassem lentamente uma em torno da outra e se unissem numa ligeira colisão. Cada corpo celeste tem uma história de formação intrigante, e se quiser ver um vídeo sobre o nascimento do nosso Sol e do nosso Sistema Solar, diga-nos nos comentários. Ainda assim, o Arrokoth não é o único objeto que o cinturão de Kuiper tem para oferecer. O próximo objeto não é famoso pelo seu tamanho, com 650 km, nem pela sua forma ou cor, mas o que é estranho é a densidade do objeto, que é 18% menor do que a água, o que significa que pode flutuar facilmente. O objeto tem o nome 2002 UX-25, e sua baixa densidade é um grande mistério. Uma forma de explicar isso é a alta porosidade ou lacunas na sua estrutura deste corpo. No entanto, é normalmente vista em objetos com menos de 350 km de diâmetro. Objetos maiores que isso são grandes demais para uma porosidade tão baixa, porque a força da gravidade comprime o seu material, não deixando espaço para estas fendas. Será este objeto do cinturão de Kuiper uma estranheza forense? Algo que irá mudar as teorias de formação planetária? Ou é algo mais complicado? Seja qual for a razão, temos que aprender mais sobre a densidade de KBOs de tamanho médio para o definir com certeza. Outro objeto intrigante tem quase 4 vezes o tamanho do UX-25 e tem muitas histórias anexadas a ele. Este é um planetoide, um planeta menor que consiste em rocha e gelo e tem cerca de 1.300 km de largura, mas cientistas especulam que deveria ter o dobro do seu tamanho em algum momento no passado. É possível que esta KBO tenha tido uma colisão com Plutão e tenha perdido seu material como resultado. O que os astrônomos não conseguem compreender é por que a temperatura deste objeto subiu de menos 220 graus Celsius para menos 160 Celsius há alguns milhões de anos. Alguma coisa aconteceu? Ainda não sabemos. O objeto do cinturão de Kuiper se chama Quaoar, e ao longo dos últimos anos, os cientistas têm encontrado gelo de água presente na sua superfície. Além disso, poderia ter existido um oceano neste planetoide no passado. E isso não é tudo o que sabemos sobre Quaoar. Tem também uma superfície brilhante que poderia indicar que a KBO pode ter tido atividade geológica, como os criovulcanos não há muito tempo. Todos sabemos o que são vulcões, mas os criovulcões são algo diferente, embora ambos atuem de forma semelhante. Aquele com o estranho nome rompe pedaços de gelo, água, metano e amoníaco em vez de magma e cinza. Uma vista de cortar a respiração, como se pode imaginar, e poderíamos provavelmente testemunhar este fenômeno no futuro. Mas ainda não há uma missão planejada para Quaoar, mas se houver uma, não vamos deixar de te falar sobre ela. Há também um intrigante corpo espacial fora do cinturão de Kuiper, mas ainda vale a pena mencionar. Depois de os astrônomos o terem descoberto e observado, o objeto levantou toneladas de questões. Uma delas era sobre a sua misteriosa composição. Estamos habituados a pensar que a maioria dos corpos espaciais fora do nosso sistema solar são feitos de gelo. Como resultado, ou são brancos ou cinzentos. Contudo, o que vemos com este objeto é bastante diferente, porque é quase tão vermelho como Marte. Outro mistério é como este corpo espacial que se move de forma estranha. A sua órbita não é nada como já tenhamos visto antes. Se chama Sedna e move-se tão perto quanto a 11 bilhões de quilômetros para o centro do nosso sistema solar. Depois, Sedna se afasta para cerca de 135 bilhões de quilômetros. Uma distância tão grande que é necessário 11 milênios para fazer uma órbita completa.
Se pensa que Sedna, junto com outros corpos celestes, faz parte de uma gravidade coletiva. Quando objetos espaciais orbitam outro objeto, como uma estrela binária, elas orbitam um centro de massa em comum entre elas. Uma sugestão é que Sedna e outros objetos poderiam ter sido a razão para a extinção dos dinossauros. À medida que a órbita dos objetos flutua, eles podem disparar cometas próximos para o sistema solar e até mesmo em direção à Terra. Uma vez que Sedna anda para trás e para frente, parece haver alguma força invisível que puxa ela, e é a força do planeta hipotético 9, localizado muito além do cinturão de Kuiper. É estimado ter 5 a 6 vezes o tamanho do nosso planeta. Embora ainda não tenha sido encontrado, existe a teoria de que pode ser um impostor alienígena que veio de um sistema estelar diferente. Outros cientistas sugerem que se trata de um antigo buraco negro. Seja qual for o caso, o planeta 9 está supostamente escondido em algum lugar no nosso sistema solar e é difícil de detectar devido à brilhante fila de estrelas da nossa Via Láctea. No entanto, um estudo recente sugere que pode estar mais perto e mais brilhante do que pensamos, e se for mais brilhante, pode ser mais fácil de detectar. Se encontrada, podemos tropeçar numa mega-terra ou num mini-Netuno. Então, como encontrar? Bem, os cientistas estão atualmente utilizando diferentes telescópios para sondar a seção do céu onde o planeta 9 poderia estar. A sua melhor imagem será o Observatório Vera Rubin, equipado com um poderoso telescópio de 8,4 metros. Quando completo, em 2023, ele irá varrer cerca de 2/3 do céu procurando tudo, asteroides e o misterioso planeta 9. Se um dia o descobrirmos, se tornará a primeira vez que um planeta é encontrado nos últimos 200 anos. Há também objetos transnetunianos bem grandes por aí, alguns deles tão grandes que são chamados de planetas anões. Um dos maiores objetos do cinturão de Kuiper já descoberto é também o 25º maior corpo do Sistema Solar, e existem centenas de milhares de objetos espaciais nele. Embora este objeto seja quase 46 unidades astronômicas da nossa parte, é o objeto mais brilhante do cinturão de Kuiper depois de Plutão. Na verdade, o grande tamanho do objeto foi uma das razões pelas quais Plutão foi reclassificado como um planeta anão. Este objeto do cinturão de Kuiper se chama Makemake, e cientistas lutam para responder por que é brilhante, enquanto a sua lua, MK2, é tão negra como carvão. O que também é estranho é que se esperavam que tivesse uma atmosfera, mas não tem uma. Tudo o que sabemos é que é bastante frio, com cerca de menos 240 graus Celsius, e estes dois fatores tornam a vida lá impossível. Até agora, não há missões de voo planejadas para lá. Quase todos os objetos que encontramos no cinturão de Kuiper têm os seus mistérios, e o próximo tem um par deles. Este planeta anão é conhecido pela sua estranha forma, 2 luas e uma rotação estranha. Além disso, este é o corpo espacial mais distante que tem anéis à sua volta, e não sabemos o porquê. O nome do objeto é Haumea e é o 3º planeta anão mais próximo da nossa estrela. A forma estranha deste KBO se assemelha a uma bola de rugby. Como resultado, um dia de Haumea dura apenas 3,9 horas, o que é também um dos dias mais curtos em todo o Sistema Solar. Se você vivesse em Haumea durante um ano, onde um dia equivale a 4 horas, você voltaria para a Terra com 283 anos a mais de idade. Embora a maior parte deste objeto seja rocha, se pensa que a sua camada exterior esteja coberta de gelo, o mesmo gelo que se encontra quando se abre o congelador. Contudo, há também uma mancha vermelha estranha na sua superfície que pode ser rica em minerais, mas ainda não temos a certeza sobre a origem da mancha. Talvez possa ser algo diferente do que os cientistas pensam, talvez um sinal de vida alienígena. Dada a quantidade de coisas novas que descobrimos no espaço, é possível que um dia possamos encontrar a tecnologia alienígena. O projeto Galileu, lançado em 2021, vai tentar encontrar artefatos alienígenas no espaço e aqui na Terra. E embora as hipóteses de encontrar algo significativo sejam pequenas, pode tornar-se o avanço que temos estado à espera desde o lançamento do primeiro foguete espacial. Mesmo que o projeto não consiga detectar tais sinais, poderá ainda assim encontrar explicações que abram os olhos para o Oumuamua e OVNIs. O planeta Terra é o único lugar onde os humanos podem existir, por enquanto. É um pensamento assustador que, se o nosso planeta de repente começasse a se tornar inabitável, não teríamos para onde ir. Marte é um planeta do nosso sistema solar que poderia ser colonizado. A NASA planeja colocar humanos lá em meados de 2030. Mas quando enviarmos humanos para Marte, eles precisarão de uma forma de regressar à Terra em segurança.
E esses astronautas também precisarão de oxigênio para respirar. Marte é um planeta frio e solitário, com uma atmosfera fina que é composta por 96% de dióxido de carbono. A NASA já tem vários astromóveis percorrendo a superfície marciana, à procura de sinais de vida antiga e descobrindo como o planeta poderá ser terraformável. O astromóvel Perseverance aterrissou recentemente no local e trouxe consigo uma descoberta muito importante chamada MOXIE, uma sigla em inglês que significa Experiência ISRU de Oxigênio em Marte. É uma pequena caixa do tamanho de uma torradeira que tem 3 componentes principais. Em 20 de abril de 2021, o MOXIE tornou-se o primeiro instrumento a criar oxigênio em outro planeta, separando os átomos de oxigênio de moléculas de dióxido de carbono, utilizando elevados níveis de calor para a conversão. O MOXIE, durante seu primeiro teste, produziu cerca de 5 gramas de oxigênio. Isso é cerca de 10 minutos de oxigênio respirável para um astronauta. Mas essa pequena unidade, do tamanho de uma bateria de carro, só pode gerar 10 gramas por hora. Mas agora que a MOXIE provou que pode produzir oxigênio, a NASA planeja construir uma unidade muito maior, cerca de 100 vezes maior. Outro grande feito da MOXIE é que é o primeiro tipo de tecnologia que apenas utilizou elementos do ambiente de outro mundo e a transformou num recurso utilizável. A NASA chama isso de utilização de recursos in situ. O oxigênio é também necessário para os foguetes, e para sair de Marte, um foguete precisaria de cerca de 35 a 55 toneladas de combustível. É daí que entra o oxigênio líquido. Este oxigênio, produzido por Marte, poderia fornecer mais do que 3/4 do combustível necessário para explorar o planeta vermelho, e poderia também alimentar outras missões a planetas e luas próximas. E se misturarmos oxigênio com hidrogênio, será feito água ou peróxido de hidrogênio. E a água é outro recurso importante de que vamos precisar. Há 3 bilhões de anos, um oceano cobria 1/3 da superfície marciana. Mas agora 99% da água de Marte é gelo. Acredita-se ser possível derreter este gelo e depois filtrá-lo para que possa ser utilizado. Quando se trata de colonizar o planeta Marte, poderíamos construir grandes cúpulas e pressurizar aqueles com uma atmosfera respirável utilizando um sistema MOXIE. Mas para construir cúpulas e viver dentro delas não é tarefa fácil, e precisaríamos ter certeza de que estamos à altura desse desafio. Por exemplo, o projeto Biosphere foi um composto construído no Arizona para ver se nós humanos seríamos capazes de construir e viver em colônias autossustentáveis no espaço. Temos um vídeo mais detalhado sobre o projeto Biosphere que você pode consultar. E graças a este projeto, talvez agora compreendemos exatamente do que precisamos para construir essas cúpulas e como seremos capazes de sobreviver dentro delas. A tecnologia percorreu um longo caminho desde então. E Elon Musk diz que no início viveríamos em grandes cúpulas feitas de vidro e depois acabaríamos por terraformar o planeta com o tempo. Colonizar Marte parece ser possível, mas será que terraformar Marte é possível? Para aqueles que não sabem, terraformar é o processo de tomar um planeta sozinho e vazio, sem vida, como Marte, e transformá-lo num ambiente semelhante à Terra, ou habitável o suficiente. Geralmente dá muito certo em histórias de ficção científica, mas Marte tem grandes problemas que a nossa tecnologia atual não consegue ultrapassar. Não ainda. Marte tem uma pressão atmosférica muito baixa, atualmente inferior a 1% da Terra. Essa pressão teria de ser muito aumentada para sustentar uma atmosfera. Elon Musk brincou com uma ideia de lançar bombas nucleares sobre as camadas polares de gelo de Marte, e os minerais e o solo poderiam também fornecer fontes de carbono. Mas, mesmo se a humanidade usasse toda a energia de todas as armas nucleares do planeta, apenas aumentaríamos a pressão atmosférica para cerca de 7% da Terra, que é de 1013,25 milibares, ou cerca de 14,7 libras por polegada quadrada. Isso significa que qualquer água líquida na superfície de Marte congelaria ou evaporaria rapidamente. E a utilização de armas nucleares poderia colocar o planeta em um inverno nuclear, onde a luz solar seria bloqueada por nuvens radioativas. Ainda é possível que exista materiais com carbono suficiente enterrados nas profundezas de Marte e que tenham carbono suficiente para atingir a pressão necessária. Mas ainda ninguém tem certeza disso. Mas esse não é o único problema. Marte não tem uma magnetosfera, o que significa que vai ser difícil manter uma atmosfera e uma camada de ozônio protegida
protegendo o planeta da radiação solar. E como o planeta carece de qualquer placa tectônica, se torna muito difícil introduzir e isolar a quantidade adequada de gases com efeito estufa, que é o que a vida precisa para sobreviver. Marte também tem uma gravidade menor. Pode não parecer um problema à primeira vista, mas uma gravidade mais baixa apresenta elevados riscos para a saúde, como enfraquecimento ósseo, atrofia muscular e sistemas imunológicos mais fracos, que é o que acontece com alguns dos astronautas na Estação Espacial Internacional. Marte é um lugar frio e desolado. Mas por que voar para outro planeta se queremos tentar terraformar um deserto frio e congelado? Parece que a União Soviética queria fazer algo semelhante, onde queriam fazer crescer palmeiras na Sibéria, e as costas frias do mar se transformariam em praias ensolaradas e cheias de turistas. Na década de 1960, houve um plano proposto por um engenheiro russo chamado Petri Borisov, que queria construir uma barragem através do Estreito de Bering. A razão é que, há 80 milhões de anos atrás, na fronteira entre o Mesozoico e o Cenozoico, a Terra encontrava-se num dos seus estados mais favoráveis. As latitudes da Sibéria e do Alasca situavam-se na zona subtropical, e as ilhas árticas e a Antártida estavam cobertas de floresta. Tudo o que é necessário para devolver a área a este estado é restaurar a troca de água cenozoica entre a bacia polar e os mares equatoriais. Mas a construção de uma barragem como esta exigiria uma quantidade incrível de recursos. A largura do estreito na parte mais estreita é de 74 quilômetros e a profundidade máxima é de 59 metros. A construção da barragem foi proposta a partir de grandes blocos de betão armado no mar. A largura dos blocos teria de ser de 40 metros por 250 metros de comprimento, com uma altura de 20 a 60 metros. A barragem em si devia ter um comprimento de 88 quilômetros. O resultado seria um aumento do fluxo de calor para o Ártico, e gradualmente o Oceano Ártico perderia todo o seu gelo, e as temperaturas na parte norte da Eurásia aumentariam. É claro que este projeto nunca teve lugar, e já podemos ver agora o aquecimento da Sibéria. Mas que tal algo não na Terra, mas aqui mesmo ao nosso lado? Acontece que a Lua há muito tempo é considerada um local potencial para a terraformação. Uma das razões pelas quais seria mais fácil é porque está muito mais perto de nós do que de Marte, e o transporte de pessoas e equipamento levaria muito menos tempo. Por estar perto, qualquer recurso ou produto feito na Lua poderia ser transportado para a Terra em muito menos tempo. E uma indústria turística com certeza iria aparecer, com pessoas querendo ir para a Lua para tirar férias. Mas a Lua tem uma atmosfera muito fina, se é que tem uma, e os elementos voláteis necessários à vida não existem lá, ou em pouca quantidade: hidrogênio, nitrogênio e carbono. Numa tarefa impossível de criar uma atmosfera, seria necessário bombardear a superfície da Lua com cometas que contenham gelo de água que libertariam gases e vapor de água. A presença de gelo de água no solo lunar e grandes manchas ao redor da região polar sul poderiam ser utilizadas para criar água de superfície ao desencadear um efeito estufa. Fazer com que a Lua começasse a rodar novamente, fazendo cair asteroides nela, uma vez que está ligada à Terra, também teria de ser alcançada. Tudo isso parece realmente impossível, mas há outra ideia para transformar um lugar na Lua, chamado Cratera de Shackleton, onde os cientistas já encontraram provas de gelo de água. Utilizando espelhos solares e construindo uma cúpula ao longo dos 21 km de comprimento e 4,2 km de profundidade, poderia ser criado um microclima, onde as plantas poderiam ser cultivadas e criada uma atmosfera respirável. Mais uma vez, nos falta a tecnologia para conseguirmos alguma dessas coisas, mas ainda pode ser possível ver algum tipo de instalação subterrânea construída sobre a Lua para futuros exploradores humanos. Outro lugar surpreendente que um dia poderemos ser capazes de terraformar é Vênus. Vênus é considerado o gêmeo da Terra, porque tem quase o mesmo tamanho em massa e são planetas terrestres rochosos. Vênus também orbita o Sol na zona habitável e está perto, tornando mais fácil o transporte de exploradores e abastecimentos. A gravidade de Vênus é cerca de 90% do que experimentamos aqui na Terra. Vênus não tem problemas com uma atmosfera fina, na verdade é o oposto, e é 90 vezes mais espessa do que a Terra. A superfície do planeta também é suficientemente quente para derreter chumbo, e o ar é uma combinação tóxica de dióxido de carbono e ácido sulfúrico. Definitivamente não parece um lugar que se queira visitar em breve. Mas, apesar deste candidato ser um mundo infernal, os cientistas pensam que é um melhor candidato à terraformação do que Marte.
Reduzir o calor na atmosfera seria a primeira coisa na lista, mas isso exigiria uma enorme quantidade de energia e de recursos. Utilizando materiais avançados que provavelmente ainda não existem, poderia ser construída uma sombra orbital enorme, grande o suficiente para esfriar a atmosfera. Contudo, estamos falando de uma estrutura que teria de ser 4 vezes maior do que o próprio planeta Vênus e teria de ser montada no espaço, o que iria exigir uma frota maciça de montadores robôs. Aumentar a velocidade de rotação de Vênus também teria de ser feita, e isso exigiria uma enorme quantidade de energia, tal como dirigir vários asteroides para o planeta utilizando grandes frotas de naves espaciais equipadas com sistemas de propulsão avançados, mas seriam necessários milhares de impactos. Mas há também outro mundo lá fora que os cientistas dizem que poderia ser terraformado. A Lua de Saturno chama atenção como local de terraformação, devido ao seu vasto reservatório de recursos. As suas reservas de hidrocarbonetos, como o petróleo, são várias centenas de vezes maiores do que todas as reservas conhecidas na Terra. Está coberta por uma grande variedade de compostos orgânicos, principalmente metano e amoníaco, e tem muita água. A sua atmosfera se assemelha principalmente ao azoto da Terra primitiva. De modo geral, Titan tem os ingredientes principais para um local perfeito para terraformar, quando tivermos a tecnologia, é claro. Para mudar a atmosfera, uma ideia é posicionar espelhos enormes em órbita para dirigir a luz solar para a superfície congelada da Lua, que por sua vez oxigenaria a atmosfera. Titan também orbita a maior parte do tempo dentro da magnetosfera de Saturno, o que protegeria do vento solar. Tem medo do escuro? Então TRES-2b, 702 anos-luz da Terra, aterrorizará qualquer pessoa que sofra por estar presa na escuridão total. Este gigante do gás, tão grande quanto Júpiter, é mais negro que o carvão e reflete apenas 1% da luz solar, e é um grande mistério do que o está fazendo ficar tão escuro. O planeta orbita apenas 4,8 milhões de quilômetros da sua estrela, que aquece o planeta a uma temperatura de 982 graus. Mas os investigadores descobriram que na realidade não é completamente preto, mas é tão quente que emite um brilho vermelho tênue, como as brasas ardendo numa fogueira. Mas este não é o único planeta com tempestades loucas. Há um gigante gasoso distante do tamanho de Netuno, chamado HAT P11b, que está a cerca de 122 anos-luz de distância, que tem incríveis tempestades de relâmpago. E isso não é tudo. Os radiotelescópios capturaram um sinal sinistro vindo do planeta, e os astrônomos pensam que estas ondas de rádio estão vindo destas tempestades de relâmpago de intensidade cegante. Mas quão assustadoras e intensas elas são. Imagine uma tempestade luminosa na Terra que conseguiu cobrir todo o planeta, e mesmo assim, só produziria um sinal cerca de 1% tão forte como o que vem do HAT P11b. Se o raio do exoplaneta fosse semelhante ao da Terra, seria necessário mais de 3 milhões de flashes por quilômetro quadrado por hora para produzir os sinais de rádio que os investigadores gravaram da HAT P11b. A NASA chama este próximo planeta de a última criação de Frankenstein, e não sabemos exatamente por quê. Foi dado o nome de WASP-12b e será destruído pela sua estrela-mãe em apenas 10 milhões de anos, um momento fugaz no espaço-tempo. A estrela que o WASP-12b orbita é tão quente que está rasgando a atmosfera do planeta, composta por hidrogênio atômico e hélio. Como o planeta está bloqueado pela maré e combinado com a extrema atração gravitacional, causa enormes forças de maré que estão esticando o planeta num formato oval. A temperatura gigante de gás abrasador, com o dobro do tamanho de Júpiter, é de 2.210 graus Celsius, e se diz que sua superfície é tão escura como o asfalto fresco. Não é um lugar bonito de se ver. Este próximo planeta fica a 30 anos-luz da Terra e tem uma das condições mais bizarras e inimagináveis. Se chama GJ436b e fica a apenas 6,4 milhões de quilômetros da sua estrela. Compare isso com Mercúrio, que está a 57,9 milhões de quilômetros do Sol. Sua temperatura é de cerca de 438 graus, que é o suficiente para evaporar a água. Mas o que é estranho é que a água do planeta fica em forma sólida, como algo de um filme de ficção científica. Ele é um planeta de gelo ardente.
Agora você deve se perguntar, mas como isso é possível? Como que o gelo pode ser quente? Bom, não é o tipo de gelo que vemos na Terra, mas algo exótico chamado Ice 7, que tem uma estrutura mais densa e mais cristalina. Os cientistas acreditam que este gelo se formou devido à forte força gravitacional no núcleo do planeta. Mas não é só isso que é misterioso sobre este planeta. Sua camada exterior de hidrogênio e gás hélio deveria resultar em altos níveis de metano na atmosfera, mas os cientistas descobriram 7.000 vezes menos metano do que deveria existir. Ao invés disso, existem enormes quantidades de monóxido de carbono, que provavelmente provém do núcleo do planeta, onde as temperaturas são extremamente elevadas. Acontecem coisas muito estranhas num planeta chamado 55 Cranquier, ou conhecido de outra forma como Jensen. O planeta fica a cerca de 40 anos-luz da Terra e é constituído por 1/3 de diamante. Isso é provavelmente devido à atmosfera dele, que é majoritariamente feita de carbono, permitindo o calor e a pressão, tanto da sua estrela como do seu interior, comprimir a massa do planeta em diamante. Já até avaliaram o valor do planeta em 26,9 nonilhões de dólares. Jensen está em rotação sincronizada, o que significa que um lado dele está sempre de frente para a estrela e o outro sempre na escuridão perpétua. Está tão perto da estrela que a água não pode existir em um estado líquido, mas está no que se chama de um estado supercrítico, um comportamento estranho onde a água está entre um líquido e um gás, seja no lado quente do planeta, onde as tempestades sobem a uma temperatura de incríveis 2.200 graus Celsius, ou no seu lado escuro, não há qualquer hipótese de que alguma coisa possa sobreviver. E para espantar ainda mais, o telescópio Hubble acabou de detectar o que poderia ser cianeto de hidrogênio saindo debaixo da superfície do planeta, resultando num fluido tóxico superaquecido cobrindo parte da superfície. Agora imagine por um momento se a luz e o calor do Sol fossem amplificados 1000 vezes na Terra por apenas um dia, e depois voltassem de novo às temperaturas normais. Bem, este planeta existe e é chamado de HD 80606b, que faz parte de um sistema estelar binário. Tem uma das órbitas mais alongadas de qualquer exoplaneta já encontrado. O HD 80606b passa a maior parte do seu tempo a cerca de 127,1 milhões de quilômetros de distância da sua estrela. Mas a cada 111 dias, o planeta chicoteia a volta da sua estrela a apenas 4,5 milhões de quilômetros de distância. O resultado do planeta chegar tão perto da sua estrela tão rapidamente faz com que as temperaturas disparem dos já quente 526 graus a 1226 graus em apenas 6 horas. Toda essa energia cria uma das tempestades mais ferozes da galáxia, com ventos gritantes a mais de 18.000 km por hora à volta do planeta durante algumas horas e depois morre à medida que o planeta volta a oscilar para a escuridão do espaço. HD 189733b é um gigante de gás localizado a cerca de 63 anos-luz de distância da Terra. Sua atmosfera tem uma cor azul profunda devido às partículas de silicato na sua atmosfera. Então, o que é que tem de tão assustador? Antes de tudo, as velocidades do vento deste planeta podem atingir 8.690 km por hora. Isso são 2 km por segundo, ou 7 vezes a velocidade do som. Também é muito quente, pois as temperaturas podem atingir mais de 900 graus. Mas quer saber o que é realmente assustador? Chove literalmente vidro derretido de lado no planeta, e juntamente com aqueles ventos brutalmente rápidos, qualquer coisa pega numa tempestade seria incinerada e cortada em pedaços pela chuva de vidro. Já que estamos falando de Júpiter, os investigadores encontraram recentemente algo estranho acontecendo na icônica mancha vermelha do gigante de gás. Esta é a maior e mais assustadora tempestade do nosso sistema solar e recentemente tornou-se mais selvagem. Os ventos na grande mancha vermelha de Júpiter estão ficando mais rápidos, e os astrônomos ficaram surpreendidos porque nunca ninguém tinha visto nada assim. A enorme tempestade, que é um vórtice maior do que a própria Terra, tem nuvens vermelhas sinistras que giram em sentido anti-horário a velocidades superiores a 643 km por hora. A 489 anos-luz da Terra está ali um mundo infernal. É o Corot 7b, que tem 1,7 vezes o tamanho da Terra, mas está 60 vezes mais perto da sua estrela-mãe do que nós do nosso Sol.
Imagine-se por um momento o Sol 360 vezes maior no céu. No lado do dia de maré do planeta, ele pode atingir temperaturas de 2.600 graus, o suficiente para derreter e vaporizar rocha sólida. Alguns investigadores dizem que o planeta também pode ter oceanos de lava. Contudo, a outra metade dele, virada para longe da estrela, é um frio amargo, que pode atingir 235 graus Celsius negativos. Se alguma vez você teve a sorte de ver uma lua de sangue nos céus da Terra, então basta imaginar um planeta com não uma, mas 6 luas de sangue vermelho brilhante no seu céu. Estamos falando do planeta Trapista 1b. Pensa-se que este planeta é um mundo rochoso, como a Terra, mas tem uma temperatura extrema de 1.200 graus. As luas de que estamos falando são, na realidade, outros 6 grandes mundos do sistema trapista, que refletem a luz, e 3 desses mundos encontram-se na zona habitável do sistema. Mas a partir da superfície do TRAPPIST-1b, se pensa que este planeta é um mundo rochoso, como o planeta Terra, mas tem uma temperatura extrema de 1.200 graus. As luas que estamos falando são, na verdade, outros 6 grandes mundos do sistema que refletem a luz, e 3 deles se encontram na zona habitável do sistema. Mas a partir da superfície do Trapista 1b, eles se assemelham com luas no céu. Se pensa que esses 2 planetas têm água líquida, e o Trapista 1b teria água em forma de vapor. E alguns desses planetas poderiam até mesmo conter algum tipo de vida alienígena. Que vídeo de planetas aterrorizantes estaria completo sem Vênus no nosso sistema solar? Se diz que o planeta poderia passar pelo gêmeo maléfico da Terra. Tem aproximadamente o mesmo tamanho, as mesmas camadas rochosas e milhares de milhões de anos atrás poderia ter sido habitável. Contudo, um efeito estufa transformou Vênus num mundo infernal, onde a atmosfera o esmagaria e é quente o suficiente para derreter chumbo. Não só isso, mas na realidade chove grandes gotas vaporosas de ácido sulfúrico. Do espaço, Vênus até parece inocente, mas a superfície é uma cena de pesadelo. Apenas a luz solar filtra através da atmosfera espessa que lança um brilho alaranjado sobre uma paisagem vulcânica recortada. E essa atmosfera suporta uma pressão 90 vezes superior à da Terra. E seus ventos são de 460 graus Celsius. Antes de chegarmos a isso, vamos explorar parte do universo para mostrar a que distância estão alguns exoplanetas, e a que velocidade precisaríamos de viajar para chegar a um, e que tipo de tecnologia precisaremos para chegar lá. O sistema mais próximo da Terra é o sistema estelar triplo de Alpha Centauri, e a terceira estrela é a Próxima Centauri. 2 exoplanetas orbitam esta anã vermelha, e um deles, Próxima b, que se encontra na zona habitável. E agora, os caçadores de extraterrestres do projeto Breakthrough Listen capturaram recentemente um estranho sinal de rádio proveniente deste sistema. Ele ocupa uma faixa muito estreita do espectro de rádio, que normalmente só vem de satélites e naves espaciais humanas, levantando a hipótese de ser uma transmissão de alguma forma de inteligência extraterrestre avançada. De onde vem esta misteriosa transmissão? E se tivéssemos de chegar à Próxima b para descobrir, como chegaríamos lá? Nosso maior obstáculo às viagens espaciais é a distância que teríamos de percorrer. Próxima Centauri fica a 4,2 anos-luz de distância da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz pode percorrer num ano, que é quase de 9 trilhões de quilômetros. Se pudéssemos percorrer a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, levaria 4,2 anos para chegar. Atualmente, não dispomos de tecnologia que permita a nós humanos a viajar tão depressa. A nave espacial mais rápida é a Parker Solar Probe, que se encontra a caminho do Sol. No dia 29 de outubro de 2018, a sonda atingiu uma velocidade de 247.838 km por hora. Quando a sonda estiver próxima ao Sol, ela estará percorrendo a 692.017 km por hora, à medida que é puxada pela gravidade do Sol. Mesmo a esta velocidade, a sonda levaria 6.600 anos para chegar à Próxima Centauri. Mas a que velocidade podem os seres humanos viajar em segurança no espaço? O atual recorde de velocidade é mantido por 3 astronautas que voaram na missão Apollo 10 da NASA.
Enquanto próximos à órbita da Lua e utilizando a sua gravidade para acelerar a sua nave, a Apollo atingiu uma velocidade de 39.897 km por hora. A essa velocidade, seriam necessários 113 mil anos para chegar ao sistema de Alpha Centauri. Os foguetes levaram os humanos à Lua e fizeram inúmeras missões na órbita da Terra e alimentaram missões de longo alcance dentro e fora do nosso sistema solar, como os rovers de Marte e a sonda Voyager, que foi lançada em 1977 e se encontra agora no espaço interestelar. Velocidades de 30 mil km por hora parecem rápidas, mas não é rápido o suficiente para chegarmos aos exoplanetas distantes ou para os incontáveis sistemas estelares que rodeiam o nosso. A uma velocidade máxima de cerca de 28 mil km por hora, demoraria 165 mil anos para chegarmos a Alpha Centauri. Mas o problema com as atuais viagens espaciais é que os foguetes precisam de ser reabastecidos e não é possível fazer isso no espaço. Vamos precisar de algo a mais para alimentar as nossas naves espaciais. O Direct Fusion Drive é um motor de foguete de fusão nuclear futurista e conceitual de baixa radioatividade, capaz de produzir impulso e energia elétrica para naves espaciais interplanetárias. A unidade está agora em desenvolvimento no Laboratório de Física de Plasma de Princeton, e os investigadores que trabalham no motor esperam lançá-lo no espaço para testá-lo e esperançosamente usá-lo como unidade primária para as naves espaciais para uso no nosso sistema solar. E há um alvo fascinante no sistema solar exterior que é semelhante à Terra em muitos aspectos: Titã. Se você ainda não viu nosso vídeo sobre Titã, então não deixe de assisti-lo. Deixamos um link na descrição. Continuando, os engenheiros aeroespaciais dizem que a Direct Fusion Drive poderia ser usada para enviar uma sonda para Titã em apenas 2 anos, em comparação com os 8 anos que a sonda Dragonfly levará para chegar à Lua de Saturno. O bom é que parece não haver um verdadeiro limite prático para a rapidez com que os humanos podem viajar no espaço, a não ser a velocidade da luz. A velocidade, definida como uma taxa de movimento, não é um problema para os humanos fisicamente, desde que a velocidade seja constante e numa direção. Em teoria, os seres humanos deveriam ser capazes de viajar a velocidades apenas inferiores ao limite de velocidade do universo. Mas se conseguirmos ultrapassar os obstáculos tecnológicos e construirmos uma nave espacial mais rápida para os humanos, os nossos frágeis e principalmente os corpos de água terão que lidar com novos perigos que se aproximam das viagens à velocidade da luz. Isto significa que teríamos de subir e descer lentamente a partir dessas velocidades, porque a aceleração e desaceleração rápidas podem ser fatais para nosso corpo. O motivo disso é a inércia, pela qual qualquer objeto com massa resiste à mudança do seu estado ou direção de movimento. E um objeto em movimento permanece nessa mesma direção, a menos que seja alterado por uma força exterior. Imagina só, que um dia encontramos uma forma de viajar à velocidade da luz. Se quiséssemos chegar ao Sol, levaríamos apenas 8,3 minutos para chegar ao nosso destino. Mas o universo é inimaginavelmente grande. E digamos que queríamos viajar para a grande galáxia mais próxima, Andrômeda. Demoraria 2,5 milhões de anos-luz. Assim, mesmo que conseguíssemos conceber e construir uma nave que pudesse viajar à velocidade da luz, os nossos destinos seriam limitados. A tecnologia de Warp Drive é algo que muitos de nós já ouviram falar da ficção científica, onde um disco nos permitiria manipular o próprio espaço-tempo e tirar partido de uma brecha na física para nos movermos mais rapidamente do que a luz. Isso parece impossível, mas a coisa real mais próxima disso é uma construção teórica conhecida como Alcubierre Warp Drive. A ideia vem do físico mexicano Miguel Alcubierre, que propôs uma solução válida para a forma como o espaço-tempo e a energia interagem, e acredita que dobrar o espaço-tempo poderia ser a solução. Mas como é que isto funcionaria? Vamos voltar à Próxima Centauri, e digamos que temos um navio novo e melhorado com uma tecnologia Alcubierre Warp Drive instalada. Como a sua nave viajaria até o seu destino, faria com que o espaço à sua frente se contraísse, enquanto o espaço atrás da nave se expandisse. A nave e sua tripulação se deslocariam no espaço-tempo, numa chamada Warp Bubble, ou bolha de dobra do espaço-tempo,
Parece ser ficção científica, mas agora alguns físicos dizem que isso poderia ser possível no futuro. Mas e os buracos de minhoca? Eles nunca foram vistos, mas a teoria da relatividade geral de Einstein prevê matematicamente a sua existência. Imagine por um momento se houvesse uma forma de abrir um buraco no tecido do espaço-tempo, de uma forma curvada, de modo a poder tomar um atalho de um lugar para outro. Se isso fosse possível, talvez não seria necessário uma nave capaz de viajar à velocidade da luz. Saltar por um buraco de minhoca seria incrivelmente difícil, mas nenhum cientista descartou essa possibilidade. Para você entender como isso funciona, imagine o universo como uma folha bidimensional. Faça 2 furos na extremidade da folha e depois dobre a folha de modo com que os 2 furos fiquem alinhados. E depois junte as 2 extremidades dos furos juntas e você terá um buraco de minhocas. Parece mais ficção científica, mas objetos como o nosso Sol e a Terra já estão distorcendo o espaço-tempo. Para que um buraco de minhoca permaneça aberto e não caia, seria necessária matéria exótica, que tivesse energia negativa ou massa negativa que agisse como uma espécie de antigravidade. Para colocar isso em perspectiva, se a Terra tivesse massa negativa e se soltasse uma bola de tênis na superfície, a bola iria acelerar para o céu. E se você quisesse acertar a bola de massa negativa, você teria que balançar a sua raquete para longe da bola. No entanto, esta matéria exótica não é conhecida. O problema com a teoria dos buracos de minhoca é que precisaríamos de mais energia negativa do que as regras da física permitem. Para se ter uma ideia de quanto, precisaríamos da energia que o Sol produz há mais de 100 milhões de anos e com essa energia abriríamos um buraco de minhoca do tamanho de uma laranja. E ninguém sabe como mesmo a civilização mais avançada poderia aproveitar essa quantidade de energia. Mas existe algo que acabou de ser descoberto pelos cientistas no nosso próprio sistema solar e que nos permitirá viajar para lugares como Titã ou Marte em velocidades muito mais rápidas do que se pensava antes. Os investigadores da Universidade da Califórnia em San Diego observaram as órbitas de milhões de asteroides, luas e planetas e descobriram como interagiam uns com os outros. O que encontraram foi um novo sistema gravitacional de superestradas, que permitiu que estes objetos se movessem pelo espaço mais rapidamente do que anteriormente se pensava ser possível. A descoberta foi feita ao olhar para variedades espaciais, que são estruturas invisíveis consistindo numa série de arcos ligados e que são gerados por interações gravitacionais no nosso sistema. Pode-se pensar neles como canais gravitacionais. Estas variedades espaciais atuam como limites de canais dinâmicos ou ligações entre interações gravitacionais. Esta autoestrada celestial recentemente descoberta pode mover objetos ao longo de várias décadas, em oposição às centenas ou milhares ou milhões de anos em espaço aberto. Tais rotas podem conduzir cometas e asteroides perto de Júpiter até Netuno em menos de uma década, e até 100 unidades astronômicas, ou 150 milhões de quilômetros, em menos de um século. As ajudas por gravidade podem ser ativadas por estas variedades espaciais e são bem conhecidas pelos astrônomos. Os voos das 2 missões Voyager são exemplos principais. A Voyager 2, por exemplo, obteve uma assistência gravitacional de Júpiter, recebeu um impulso de Saturno, seguido de Urano, e depois a nave espacial deslocou-se em direção a Netuno e acabou por abandonar o sistema solar. O problema é que, embora os cientistas soubessem desses coletores espaciais, a sua influência generalizada sobre os corpos celestes estava até agora inexplorada. Estas superestradas poderão um dia ser utilizadas por agências espaciais como a NASA e a ESA. Para compreender como funcionam os buracos negros, é necessário compreender a gravidade. Para lançar uma bola a uma altura, é necessário aplicar uma certa quantidade de força. O mesmo acontece com os foguetes, só que eles pesam muito mais do que uma bola. A velocidade de um foguete tem que ser maior do que a atração gravitacional da Terra, e isto é chamado de velocidade de escape. A velocidade mínima necessária para um foguete escapar da gravidade do planeta é de pelo menos 11,2 km por segundo. Mas qual é a velocidade de escape de um buraco negro? É o mesmo que a velocidade da luz, ou ainda maior. E como nada se pode mover mais depressa do que a velocidade da luz, não se pode escapar de um buraco negro quando se ultrapassa o seu horizonte de eventos, o limite da ausência de retorno em torno de um buraco negro. Mas se os buracos negros não deixam sair nenhuma luz visível, como podemos vê-los?
Embora os buracos negros possam parecer regiões vazias de espaço, eles são tudo menos isso. O fato de não conseguirmos ver um buraco negro em si, mas sim a sua influência na matéria circundante, não significa que não haja nada dentro de um. Isto é devido ao seu forte campo gravitacional. Qualquer coisa dentro de um buraco negro está bem embalada e não pode escapar. Como a gravidade de um buraco negro atrai gás e matéria, cria uma área giratória à sua volta chamada disco de acreção. E como estas diferentes partículas à volta de um buraco negro se movem extremamente depressa, começam a aquecer e emitir raios-x e raios gama. Assim, utilizando telescópios e satélites específicos, podemos realmente detectar estes raios e assumir que existe um buraco negro lá fora. Outra forma de detectar um buraco negro é notar o estranho movimento do material interestelar e das estrelas que podem apontar para um forte campo gravitacional ao seu lado. Na verdade, qualquer objeto pode se tornar um buraco negro, mas são necessários dois ingredientes principais para que isso aconteça: massa e alta densidade. Para fazer um buraco negro fora do nosso Sol, seria necessário comprimi-lo num raio de apenas 3 km, e para fazer um buraco negro fora da Terra, seria necessário esmagar a sua massa inteira numa esfera do tamanho de uma pequena ervilha, ou 9 mm. Mas será que existem sequer buracos negros tão pequenos? Em teoria, poderia haver buracos negros do tamanho de um átomo, ou menores ainda. São geralmente referidos como buracos negros quânticos, o que significa que o mais pequeno deles poderia ter nascido logo após o Big Bang. Mas se estes pequenos buracos negros existissem, teriam sido inofensivos, evaporando-se instantaneamente após sua criação, pois seriam muito mais quentes que o nosso Sol. Alguns cientistas especulam que os buracos negros primordiais poderiam ser um dos componentes da matéria negra. Mas vamos deixar para trás as hipóteses e vamos direto ao tipo de buraco negro que podemos observar no universo. Nós sabemos que os buracos negros estelares existem, com certeza, e são normalmente formados quando uma estrela maciça explode, com tanto poder que brilha mais que uma galáxia inteira. O fenômeno é chamado de supernova. Agora, semelhante à forma como medimos a distância no espaço, que é a distância da Terra ao Sol, os cientistas usam a massa solar como unidade para medir os objetos mais maciços no espaço, incluindo os buracos negros. Nosso Sol pesa cerca de 1,9 nonilhões de quilos, e a massa de um buraco negro estelar é cerca de 3 a 10 massas solares. O Cygnus X1 é apenas um exemplo de um buraco negro estelar, e o primeiro que descobrimos. O Cygnus X1 está localizado na nossa galáxia a cerca de 7.000 anos-luz da Terra. Mas o que é interessante nele é que gira quase ao seu ritmo máximo, que é de 800 vezes por segundo. Embora o Cygnus X1 tenha 21 massas solares, ainda é um pequeno representante dos buracos negros. A seguir vêm os buracos negros de massa intermédia, e seu nome fala por si só. Durante muito tempo, os buracos negros de massa intermediária foram uma lacuna em falta para compreender a evolução dos buracos negros, mas em breve tudo poderá mudar. Este tipo de buraco negro já é muito maior, pois pode ter uma massa centenas a milhares de vezes maior do que a do nosso Sol. Em 2006, os astrônomos tropeçaram em poderosos raios-x e, como já sabem, é uma forma de detectar buracos negros escondidos da nossa visão. Estes raios-x foram seguidos até um denso aglomerado de estrelas em outra galáxia. E como base na luminosidade do sinal recebido, se estima que um buraco negro seja de cerca de 50.000 massas solares. Embora os cientistas ainda não saibam ao certo se é um buraco negro de massa intermédia, muitos sinais estão lá. 50.000 massas solares podem parecer um grande número, mas isso não é quase nada numa escala de buracos negros supermaciços. Um desses, como acontece com a maioria das galáxias, fica bem no meio da nossa galáxia. Sagitário A tem uma massa espantosa de 4,6 milhões de vezes mais do que o Sol, porém é apenas 17 vezes maior. De fato, não é assim tão grande. Poderia ficar dentro da órbita de Mercúrio. Sagitário A ainda está localizado a cerca de 26.000 anos-luz de nós, por isso não há nenhuma ameaça ao nosso planeta ou nosso sistema solar. Entretanto, existem buracos negros supermassivos em algumas galáxias distantes que agem de forma estranha. Avistado e capturado pelo telescópio Hubble da NASA, este quasar anormalmente brilhante chamado 3C186 encontra-se numa galáxia que fica a 8 bilhões de anos-luz da Terra.
Agora já sabemos que as partes centrais da maioria das galáxias contêm um buraco negro supermassivo. Mas o que os astrônomos descobriram sobre este buraco negro é que ele não está bem no meio. Na verdade, ele está localizado a cerca de 35 mil anos-luz do centro da galáxia, e isso é mais longe do que o nosso Sol é do centro da Via Láctea. Então, o que poderia mover um buraco negro que pesa mais de 1 bilhão de sóis? Os cientistas acreditam que há cerca de 1 ou 2 bilhões de anos atrás houve uma colisão de duas galáxias. À medida que colidiam, os buracos negros centrais das galáxias começaram a circular uma a outra e acabaram por se fundir numa só, criando ondas gravitacionais poderosas. Como resultado, um buraco negro recentemente formado foi duramente expulso na direção oposta às ondas gravitacionais mais fortes. O poder deste chute era tão imenso que poderia ser comparado com 100 milhões de supernovas explodindo todas de uma vez só. 3C186 ainda se afasta a velocidade de 7,5 milhões de quilômetros por hora. A esta velocidade, poderia viajar do nosso planeta para a Lua em cerca de 3 minutos. O novo buraco negro que nasceu deveria ser muito maior do que 1 bilhão de sóis, mas até agora não temos ideia de como poderia ser maciço. Para crescerem, esses grandes buracos negros precisam de se alimentar de toneladas de estrelas. Mas não entenda errado, não é como se eles fossem aspiradores de pó espaciais. Se o nosso Sol fosse subitamente substituído por um buraco negro com exatamente a mesma massa, não haveria nenhuma mudança na órbita da Terra, e não seríamos engolidos por ele, uma vez que seu raio seria de apenas 3 quilômetros. Portanto, teríamos de estar muito mais perto dele do que estamos atualmente. Os buracos negros supermassivos já são um pouco difíceis de compreender, mas são em miniatura em comparação com os buracos negros ultramassivos, um dos maiores e mais maciços buracos negros já encontrados nesta categoria, e faria com que Sagitário A parecesse um pequeno asteroide colocado junto ao nosso Sol. Dentro da enorme galáxia Holme 15A, lar de cerca de 2 trilhões de massas solares, encontra-se um buraco negro 40 bilhões de vezes mais maciço do que o nosso Sol. Para comparar, é mais da metade das estrelas da nossa galáxia reunidas. Holme 15A situa-se a 700 milhões de anos-luz de distância de nós, e um buraco negro no coração desta galáxia equivale ao tamanho de todo o nosso sistema solar. Até recentemente, os cientistas acreditavam que o limite superior para a massa de um buraco negro luminoso era de cerca de 50 bilhões de massas solares. Mal sabiam eles que uma nova descoberta iria mudar isso. Pode não saber disso, mas os objetos mais brilhantes do universo não são estrelas ou galáxias, são os quasares. Não muito tempo atrás, foi descoberto um quasar com um brilho de 140 trilhões de sóis, chamado TOM 618. É tão brilhante que brilha mais do que toda a galáxia em que se encontra. E o buraco negro ultramassivo que o alimenta é um verdadeiro monstro com 66 bilhões de massas solares, o que o torna ainda mais maciço do que todas as estrelas combinadas na Via Láctea. TOM 618 tem um diâmetro de 389,8 bilhões de quilômetros. O quasar está localizado numa constelação distante de Canes Venatici, a cerca de 10,4 bilhões de anos-luz de nós. Por que o TOM 618 está tão longe? Sua luz demora mais de 10 bilhões de anos para chegar até nós. Assim, só vemos como era grande quando o universo tinha apenas alguns bilhões de anos de idade. E por esta altura, já poderia ter crescido muito mais. Uma ideia é que para um buraco negro tão monstruoso crescer, deveria ter havido um buraco negro diferente que servisse de semente para alimentar um maior, fundindo-se com ele. Mas as simulações por computador mostram que não foi isso que ocorreu com o TOM 618. Um cenário mais provável seria múltiplos buracos negros se fundindo num só ao longo do tempo. Ainda assim, não sabemos se isso descreve a história de como o TOM 618 se formou, mas continua a ser o buraco negro mais maciço que descobrimos até hoje. Até agora, continuamos a encontrar novos buracos negros que parecem ser cada vez maiores, e os cientistas começaram a mesmo sugerir que poderia haver uma nova classe de buracos negros chamados buracos negros estupendamente grandes. Estes buracos poderiam ter uma massa superior a 100 bilhões de massas solares e talvez até mais do que isso. Tudo isso suscita a questão: se os buracos negros crescem constantemente, será que isso significa que são eternos?
Bem, numa escala de vida humana, a duração da vida do nosso planeta, do Sol e mesmo do nosso sistema solar, sim, os buracos negros se evaporam lentamente e perdem uma pequena parte da massa através de um processo chamado radiação Hawking. Mas o que se passa é que é um processo muito lento. Será necessária aproximadamente a idade do nosso universo para que um buraco negro com uma massa dessa perca apenas 50% dessa massa. E quanto maiores forem, mais este processo se torna lento. Quando todas as estrelas desaparecerem ou explodirem, os buracos negros ainda ficarão lá durante muito tempo. A propósito, se quiser ver um vídeo sobre isto, e como o universo irá pouco a pouco congelar e morrer, diga-nos nos comentários. O universo observável é de cerca de 46 bilhões de anos-luz em raio, portanto, há muito mais lá fora para nos surpreender. Um dia, esperamos encontrar algo que possa lançar luz sobre as manchas misteriosas escuras espalhadas pelos céus. Até agora, é como tentar adivinhar o que está por trás de uma porta, sabendo apenas que tamanho sua sala teria e sua temperatura. Considere isto por um momento. O nosso vizinho mais próximo, Alpha Centauri, está a 4.367 anos-luz de distância. Portanto, mesmo que viajássemos numa nave a 100% da velocidade da luz, ainda assim levaria 4.367 anos para chegar lá. Um ano-luz está a 9,4 trilhões de quilômetros. Poderíamos utilizar foguetes para nos deslocarmos no espaço, mas o grande problema com eles é a quantidade de combustível que precisaríamos de transportar para chegar a qualquer lado. Mas mesmo os foguetes têm seus limites, incluindo a rapidez com que conseguem empurrar uma nave espacial. Vamos precisar de algo que possa gerar algum impulso sério e ser capazes de o fazer sem transportar uma grande quantidade de combustível. Porque no espaço não há posto de gasolina, mas há um motor lá fora que alegadamente pode empurrar uma nave espacial sem a necessidade de combustível. E este motor também não produz escape. Basta ligar o motor e partir. Chama-se EM Drive, ou motor impossível, porque afirma que pode fazer o impossível. Então, como funciona esta EM Drive? À primeira vista, na verdade parece um pouco como um motor de foguetão de lado. No entanto, não há aberturas no dispositivo e funciona saltando ao redor de micro-ondas dentro de uma câmara fechada. Os saltos na câmara criam um empurrão, por assim dizer. Isto é um grande problema porque todas as formas de foguetes requerem alguma conservação de impulso. Para pôr uma nave espacial em movimento, é preciso empurrar algo. Por exemplo, se saltarmos, os nossos pés empurram do chão. Um avião empurra o ar e os foguetes utilizam gases de escape para os empurrar. Mas o EM Drive não empurra nada. Basicamente, é um recipiente com micro-ondas saltando no seu interior e pode supostamente mover-se por si próprio. Agora, compreende-se por que se chama isto um motor impossível. As explicações de como esta coisa funciona ultrapassam a nossa compreensão atual da física. Ninguém sabe como funciona. Pode acontecer que a nossa compreensão da física é falha, mas talvez o dispositivo nos dê alguma física nova em folha. O conceito EM Drive surgiu em 2001 e houve alguns grupos de investigação que afirmam ter medido uma força de rede proveniente dos seus dispositivos. Contudo, o que eles medem é um efeito incrivelmente pequeno. Tão pequeno que não conseguia mover um pedaço de papel. Assim, o que temos após quase 20 anos é um monte de experiências que não deram algo que vale a pena falar, ou qualquer explicação de como funcionam. Alguns peritos dizem que este impulso nunca funcionará e todos os projetos serão provavelmente uma perda de tempo e dinheiro. É possível que a nossa compreensão da física, ou nova física, ainda não descoberta, possa fazer esta coisa funcionar. Mas há outros motores espaciais por aí que as pessoas disseram que nunca funcionariam, que eles ganharam vida. Estamos falando da propulsão iônica, algo que só se pensava ser possível na ficção científica quando esta foi imaginada pela primeira vez. E quando as pessoas ouviram falar pela primeira vez de uma verdadeira propulsão iônica, também pensaram que nunca produziria energia suficiente para mover uma pequena nave espacial. Mas a unidade iônica realmente funciona, e em 2016 a NASA premiou a empresa Aerojet Rocketdyne, sediada na Califórnia, com 67 milhões de dólares para conceber, construir e testar um sistema de propulsão solar elétrico avançado e super eficiente, ou SEP para abreviar.
É também chamado de um propulsor de efeito Hall, que utiliza um propulsor acelerado por um campo elétrico. A tração iônica funciona através da primeira conversão de energia solar em eletricidade. Essa eletricidade é utilizada para acelerar íons a partir de um bico, o que por sua vez gera impulso. Acontece que os engenheiros têm vindo a desenvolver tecnologia SEP há mais de um século, e existem propulsores de íons em múltiplas naves espaciais, incluindo a sonda Dawn Probe da NASA, que está agora em órbita do planeta não Ceres. Existem planos para utilizar a unidade SEP em missões a Marte, mas a questão com a unidade Ion é que ela transfere uma quantidade muito pequena de impulso para a nave espacial. Mas embora as viagens iônicas sejam lentas, estão entre os métodos de propulsão mais eficientes em termos de combustível de todas as naves espaciais. Neste momento, a NASA está utilizando um sistema de propulsão elétrica de alta potência para o Portal Lunar, um posto avançado que orbitará a Lua. Em abril de 2021, a NASA acionou o sistema de propulsão iônica, que é cerca de 30% mais potente do que os projetos anteriores. Mas a NASA começou a procurar outro meio de chegar rapidamente ao seu destino: a propulsão por impulso nuclear. Na mesma altura em que os motores a jatos nucleares estavam sendo desenvolvidos para bombardeiros, tem havido algum interesse na utilização de reatores nucleares para alimentar as naves espaciais. Uma coisa é que eles podem sobreviver às regiões frias e escuras do espaço, sem necessidade de luz solar, e também são fiáveis. O reator Zeus foi concebido para durar 10 a 12 anos e poderia impulsionar naves espaciais para outros planetas em menos tempo. Mas também há problemas com este sistema de propulsão. Apenas combustível, como urânio altamente enriquecido, pode resistir às temperaturas extremamente elevadas de um reator. Isso não os torna seguros, mas há outro golpe neste tipo de sistema, porque os Estados Unidos proibiram a utilização de urânio altamente enriquecido para propulsionar objetos no espaço, se outro meio mais seguro fosse possível. Neste momento, a Rússia está planejando lançar uma nave espacial movida a energia nuclear que irá viajar da Lua, Vênus e depois para Júpiter. Roscosmos disse que o seu rebocador espacial será lançado em 2030. O módulo de energia que irá alimentar esta nave espacial é chamado Zeus, basicamente uma central nuclear móvel, e foi concebido para produzir energia suficiente para empurrar cargas pesadas através do espaço. Neste momento, levaria mais de 3 anos para fazer uma visita de ida e volta a Marte, mas a NASA calcula que uma nave espacial movida a energia nuclear pode cortar 1 ano nessa altura. Agora, a NASA quer integrar uma central nuclear de 10 kW com um módulo de aterragem lunar e colocá-la na Lua já em 2027. Os Estados Unidos nunca colocaram um reator nuclear no espaço, mas a Rússia já colocou mais de 30 reatores no espaço até agora, e Zeus utilizará um reator de 500 kW para saltar de planeta em planeta. Os avanços na tecnologia nuclear, como a fusão nuclear, podem muito bem mudar tudo, mas alguns dizem que ainda estamos longe, e os foguetes movidos a propulsores são os melhores que temos neste momento. A propulsão de qualquer nave espacial requer normalmente algum tipo de propulsor, mas existem outros métodos que utilizam apenas o próprio Sol. As velas solares estão em desenvolvimento há muitos anos, mas agora que a tecnologia está avançando, as naves espaciais alimentadas pelo Sol estão tornando-se rapidamente uma realidade. Em 2019, o SpaceX lançou o LightSail 2, utilizando o SpaceX Falcon Heavy. O LightSail 2, de 7 milhões de dólares, tem 344 pés quadrados de tamanho e velas feitas de mylar resistente ao rasgo. Quando a pressão da radiação do Sol atinge este material, cria uma pressão que move a nave espacial. Então, a que velocidade pode ir? Isso depende da quantidade de luz solar que atinge as velas, e se a embarcação estiver longe de uma estrela, vai mover-se muito mais devagar. Mas e a tecnologia para a dobra espacial? Só porque se ouviu dizer que um propulsor de dobras espaciais seria impossível de criar, não significa que não vai existir. Os cientistas acabam de anunciar que um propulsor de dobras espaciais físico é possível. Num novo artigo, os investigadores dizem ter descoberto um modelo físico para um propulsor de dobras espaciais. Muitos disseram que a tecnologia é impossível porque exigiria uma enorme quantidade de energia.
Todos sabemos que o termo propulsão de dobras espaciais vem da série Star Trek. O propulsor de dobras da Federação é mais rápido do que a velocidade da luz, funcionando através da colisão de matéria e antimatéria, que produz energia explosiva. Mas o que dizer dos propulsores de dobras espaciais na realidade? A nossa compreensão atual do propulsor vem do agora icônico físico teórico chamado Miguel Alcubierre. Este propulsor está em conformidade com a teoria da relatividade de Einstein para alcançar uma viagem superluminal através de uma expansão local do espaço-tempo atrás da nave e uma contração oposta em frente da mesma. Mas a unidade Alcubierre precisaria de 1 tonelada de energia, provavelmente mais do que é disponível em todo o universo, a fim de se contrair e rodar o espaço-tempo à sua frente e criar uma bolha. Se fosse um astronauta dentro daquela nave espacial com uma bolha à sua volta, não sentiria qualquer aceleração. A NASA tem, na realidade, tentado construir um impulso de dobras espaciais físico durante a última década, mas ainda não fez grandes progressos. Mas isto nos leva a um novo estudo. Os cientistas do Laboratório de Propulsão Avançada da Física Aplicada revelaram um primeiro modelo do mundo para um propulsor de dobras espaciais físico, onde o modelo existente utiliza energia negativa ou matéria exótica, que não existe ou impossível de gerar atualmente. Este novo conceito utiliza bolhas flutuantes de espaço-tempo ao invés de naves flutuantes no espaço-tempo. Na verdade, o modelo não utiliza quase nenhuma da energia negativa necessária no modelo anterior e capitaliza a ideia de que as bolhas de espaço-tempo podem comportar-se da forma que quiserem. Alcubierre endossou mesmo este novo modelo. No entanto, este é apenas um conceito por agora, e as necessidades de massa necessárias são ainda enormes, mas embora o impulso físico possa não ser uma realidade hoje, ou mesmo daqui a um século, com este incrível novo modelo, as viagens em velocidade de dobras espaciais estão muito mais próximas do que pensávamos. O nosso sistema solar começou como disco de poeira e gás há cerca de 4,5 bilhões de anos. Os primeiros planetas a formar foram os gigantes de gás Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Júpiter se formou ao mesmo tempo que o resto do sistema solar, no caso dele, 4,5 bilhões de anos, com sua forte gravidade puxando quantidades maciças de gás e poeira do disco antes de todos os outros planetas se formarem. Foi o primeiro e o maior. Júpiter é composto majoritariamente por 90% de hidrogênio e cerca de 10% de hélio, quase a mesma composição do nosso Sol, que é em torno de 70% de hidrogênio e 28% de hélio. Alguns astrônomos chamaram Júpiter de uma estrela que deu errado. No entanto, o gigante de gás só tem 1/1000º da massa do Sol, ou seja, Júpiter não é tão grande nem tão maciço assim para que sua gravidade realize uma fusão nuclear. As belas nuvens rodopiantes e tempestades que se veem nas imagens, a camada que repousa na superfície, conhecida como troposfera, tem cerca de 50 quilômetros de espessura e são constituídas por amoníaco, hidróxido de amônio e água, que formam as distintas faixas vermelhas e brancas. Ao olhar para Júpiter, você pode pensar provavelmente que deve ter uma superfície sólida. O fato é que Júpiter não tem uma superfície de verdade, e sua maior parte é feita de gases e líquidos, e se enviássemos uma nave espacial para lá, não teríamos onde pousar. Mas só porque não existe um solo para pousar, não significa que também poderíamos voar através da atmosfera e sair pelo outro lado ileso. Isso porque as pressões e temperaturas extremas nas profundezas do planeta esmagariam, derreteriam e vaporizariam qualquer nave espacial que tentasse voar para o planeta. Porém, nós enviamos naves espaciais para orbitar e explorar o planeta. A sonda Juno, de $1 bilhão, a sonda espacial alimentada por raios solares mais distante já lançada. Ela foi para Júpiter no dia 5 de agosto de 2011 e chegou em órbita do planeta no dia 4 de julho de 2016. E o que descobrimos e aprendemos sobre Júpiter é incrível. A mais recente descoberta, utilizando dados recolhidos da nave espacial Juno, descobriu que as faixas coloridas de gás e pó que se vêem na atmosfera foram encontradas a 3.000 quilômetros de profundidade e contém tanto gás que a massa é cerca de 3 vezes maior do que a da Terra. Os ventos batem a cerca de 360 km por hora e perturbam a forma como a massa se espalha pelo planeta.
Também foi descoberto que a atmosfera de Júpiter está rodando de forma diferente, com suas zonas e faixas rodando a 100 metros por segundo. As bandas de cores diferentes que se veem estão, de fato, viajando em direções opostas. As bandas mais claras movem-se na direção da rotação de Júpiter, circundando o planeta mais rápido do que ele gira. E as bandas de cor escura movem-se mais lentamente na direção oposta e demoram mais tempo para se mover pelo planeta. Então, como é que uma bola gigante de gás que flutua no espaço se mantém unida e forma um planeta? A magnetosfera joviana é a cavidade criada no vento solar pelo poderoso campo magnético de Júpiter, entre 1 a 3 milhões de quilômetros, com uma cauda em forma de girino que se estende a mais de 1 bilhão de quilômetros atrás de Júpiter. Esta magnetosfera é a maior e mais poderosa de todas as magnetosferas planetárias do Sistema Solar. O campo magnético de Júpiter é gerado por correntes elétricas no núcleo exterior dos planetas, que é composto por hidrogênio metálico líquido. Este campo magnético foi considerado quase 20 mil vezes mais potente que a Terra e gira com o planeta varrendo partículas que têm uma carga elétrica. As tempestades eletromagnéticas que geram são tão fortes que podem ser ouvidas por operadores de rádio na Terra, transportadas na nossa direção por plasmas e linhas de campo magnético. Estes sinais são, por vezes, ainda mais poderosos do que os sinais de rádio vindos do Sol. Esse campo magnético aprisiona enxames de partículas carregadas e as acelera a energias muito elevadas, criando uma radiação intensa que bombardeia o interior da maioria das suas 67 luas confirmadas e nomeadas, destruindo qualquer coisa que se aproximasse. E por falar das luas de Júpiter, os cientistas descobriram recentemente um sinal FM vindo de uma das suas luas, Ganymedes. Se quiser ver um vídeo sobre esse misterioso sinal e sobre suas luas gigantes, é só falar pra gente nos comentários. E a essa altura, você já deve estar se perguntando se Júpiter tem um núcleo interior sólido. Estudos têm encontrado os movimentos interiores dos planetas como um único corpo, e comporta-se como se fosse um sólido rígido, apesar da sua natureza fluida. Por enquanto, simplesmente não sabemos se Júpiter tem ou não um núcleo sólido. Mas a nave espacial Juno vai ajudar a gente a descobrir isso, além da massa e a composição desse núcleo sólido, se ele existir. Sabemos que no núcleo de Júpiter, seja qual for a sua constituição, a pressão é de cerca de 100 mil vezes superior à pressão sobre a Terra. A Grande Mancha Vermelha é uma das características mais icônicas do planeta. É uma enorme tempestade do tamanho da Terra, que continua sem parar desde que foi vista pela primeira vez em 1831. Preso entre duas correntes de jato, é chamado de anticiclone, que gira em torno de um centro de alta pressão atmosférica, girando na direção oposta à dos furacões na Terra. É a maior tempestade do Sistema Solar, com ventos medidos em torno de 643 km por hora. Compare isso com a velocidade do vento mais rápido já registrada na Terra, que foi de apenas 371 km por hora. Um dia, esse grande ponto vermelho vai acabar desaparecendo completamente, e os cientistas dizem que a tempestade vem diminuindo desde o século XIX, e poderá durar apenas mais 20 anos. A nave espacial Juno da NASA conseguiu captar imagens incríveis do planeta, passando a 9 mil quilômetros acima das nuvens da Mancha Vermelha Gigante, em julho de 2017. Uma das coisas espantosas que foi descoberta é que no fundo da atmosfera, a pressão e a temperatura aumentam muito e comprimem o gás hidrogênio num líquido. Isso dá a Júpiter o maior oceano do Sistema Solar, que é feito de hidrogênio ao invés de água. Juno também capturou algumas outras imagens espetaculares dos seus polos, descobrindo outra incrível maravilha do planeta. No polo norte de Júpiter, um enorme ciclone persistente é visível, rodeando por ciclones mais pequenos com dimensões que variam entre 4.000 a 4.600 quilômetros. No polo sul de Júpiter, descobriu-se a mesma coisa que Juno com a Flyby, e utilizando câmeras infravermelhos, imitou um ciclone do tamanho dos Estados Unidos, com 5 outros ciclones girando em sua volta num padrão geométrico, que também rodam no sentido contrário dos ponteiros do relógio. A nave espacial da NASA, Galileu, foi provavelmente a primeira a descobrir esses pontos quentes quando voou acidentalmente através de um no seu caminho para o seu planejado fim na superfície de Júpiter.
Quando a nave estava quase sem combustível, a NASA a enviou num mergulho sem retorno para Júpiter, no dia 21 de setembro de 2003. Isso foi feito para proteger a Lua Europa, que alguns dizem ter um oceano subterrâneo que poderia conter vida. Vale a pena mencionar que provavelmente deveríamos estar gratos pelo tamanho do planeta Júpiter e pelo poderoso campo magnético que gera. Porque é possível que Júpiter tenha salvo o planeta Terra de uma certa desgraça. As pessoas iriam rir da perspectiva de um asteroide ou cometa atingindo a Terra no final da década de 80 e no início da década de 90. Mas depois aconteceu algo que acalmaria esse riso. O cometa Shoemaker-Levy 9 foi descoberto por Caroline e Gene Shoemaker e David Levy em 18 de março de 1993, utilizando o telescópio Schmidt no Monte Palomar. Os cientistas calcularam que o cometa tinha originalmente 1,5 a 2 quilômetros de largura. Porém, a poderosa gravidade tinha quebrado o cometa em mais de 20 pedaços, uma vez que ele se aproximou do planeta em 1992. Mas a maior revelação foi que os cientistas viram que os fragmentos iriam esmagar Júpiter, e felizmente para a NASA, a órbita de Galileu ainda estava a caminho do gigante de gás. Muitos telescópios terrestres e naves espaciais em órbita, como o telescópio Hubble, estavam todos focados no incrível acontecimento que estava prestes a acontecer. Os fragmentos do cometa estavam alinhados como uma fila indiana e colidiram com a atmosfera de Júpiter, libertando a força de 300 milhões de bombas atômicas. Os fragmentos criaram enormes manchas escuras nas nuvens, que mediam entre 2.000 a 3.000 quilômetros, e aqueceu a atmosfera do gigante de gás a temperaturas entre 30.000 e a 40.000 graus Celsius. Se um cometa desse tamanho atingisse a Terra, os resultados seriam devastadores. Os impactos enviariam poeira e detritos para o céu, que esfriariam a atmosfera e absorveriam a luz solar, envolvendo todo o planeta na escuridão. Esse impacto histórico do cometa em Júpiter foi o que levou à criação da defesa planetária. Mas não tenham medo, esse tipo de colisão é muito raro, e os cientistas dizem que provavelmente só ocorre de poucos em poucos séculos, se ocorrerem. No dia 7 de agosto, um astrônomo amador estava olhando para Júpiter pelo seu telescópio quando capturou um asteroide colidindo com a atmosfera dele, criando um clarão branco visível nas nuvens. Cientistas dizem que esses impactos são inevitáveis, com a quantidade de objetos flutuando no espaço e Júpiter com sua gravidade maciça puxando tudo por perto. Poderíamos dizer que Júpiter é como nosso irmão mais velho, e provavelmente nos protege dos impactos dos asteroides. Aprendemos algumas coisas novas sobre Júpiter e como as suas camadas de atmosfera são compostas. E também fomos capazes de imaginar o planeta com um detalhe impressionante, juntando imagens capturadas no momento perfeito para uma clareza chamada Imagem da Sorte. Essa imagem de Júpiter com a maior resolução já tirada foi criada com luz infravermelha térmica. Nas fotografias, podemos ver suas características familiares. As regiões brilhantes são ar puro, onde o calor do interior do planeta pode sair, e as regiões mais escuras são onde as nuvens espessas bloqueiam a fuga do calor. Isso prova que o interior de Júpiter é muito quente, provindo do calor deixado pela sua formação milhões de anos atrás. Quando se olha para Júpiter através do telescópio Hubble, o que se vê é a luz do Sol refletindo no topo das nuvens. Com essas imagens incríveis, estamos aprendendo cada vez mais sobre Júpiter todos os dias. E ainda não terminamos. Juno ainda está na sua missão, e apenas cerca de 1/3 através do seu mapeamento planeado do planeta. E ainda há razões para acreditar que Júpiter pode ter um centro rochoso que está envolto numa camada de hidrogênio metálico. Nós com certeza teremos mais imagens incríveis de Júpiter em breve, e estamos prestes a desvendar os mistérios do maior planeta do Sistema Solar. Queimando com a energia de 1 trilhão de bombas nucleares por segundo, o Sol é o maior corpo do nosso Sistema Solar, representando 99,86% da massa total. Uma das imagens mais impressionantes do Sol foi captada pelo Observatório da Dinâmica Solar a 31 de agosto de 2012, quando um longo filamento de material solar que pairava na atmosfera do Sol irrompeu pelo espaço. Esta bela, mas mortal ejeção de massa coronal, CME, viajou a mais de 900 milhas por segundo. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol,
orbitando a uma distância média de 36 milhões de milhas, e Mercúrio tem sido estudado por muitas naves espaciais ao longo dos anos. Mas a nave espacial Messenger da NASA foi a primeira a orbitar o planeta. As imagens mostraram a superfície coberta de crateras de todos os tamanhos e locais de impacto maciço de asteroides, como a cratera Van Eyck, que tem 168 milhas de diâmetro, e a bacia Calores, que tem 960 milhas de diâmetro, com montanhas na orla exterior com 1,2 milhas de altura. Estas são imagens com medidas de superfície espectrais que foram tiradas no dia 29 de abril de 2015. O Messenger captou mais de 200 mil imagens de Mercúrio antes de terminar a sua missão em 2015 com uma colisão intencional com a superfície dos planetas. O desaparecimento das sondas era inevitável, pois o Messenger estava em órbita de Mercúrio desde março de 2011 e tinha ficado sem combustível. Mesmo antes do impacto, enviou de volta sua imagem final, uma foto de Mercúrio com a maior resolução já tirada. Poderia pensar que Mercúrio seria o planeta mais quente porque é o mais próximo do Sol, mas o nosso próximo planeta é, na verdade, o mais quente do Sistema Solar. O segundo planeta do Sol, e também o planeta vizinho mais próximo da Terra, Vênus, tem uma atmosfera espessa composta principalmente por dióxido de carbono, dióxido de enxofre e gás nitrogênio que retém o calor do Sol, tornando-o num ambiente infernal. Venera 13 foi uma sonda construída na União Soviética para o programa Venera para explorar Vênus. Foi o primeiro aterrador a transmitir imagens a cores da superfície de Vênus. Vênus é um planeta quente, com temperaturas de superfície tão altas como 470 graus Celsius. A sonda foi concebida para durar apenas 30 minutos, mas deve ter sido construída como um tanque, porque continuou a transmitir dados e imagens durante mais de 2 horas após a aterrissagem do dia 1 de março de 1982. A NASA enviou então a nave espacial Magellan para Vênus em 1990 para efetuar imagens e mapas de toda a superfície. Enviou de volta imagens da superfície dos planetas mostrando evidências de vulcanismo, movimento de placas tectônicas, ventos turbulentos na superfície e quilômetros de canais de lava, incluindo um de 7.700 quilômetros. Outra imagem incrível é a do vulcão Matterhorn, com uma altura de 5 quilômetros. Uma vez que Magellan terminou de mapear toda a superfície, também terminou a sua missão e bateu no planeta ardente. O terceiro planeta do sistema, a Terra, é muito única, e o único lugar conhecido por ter vida no Sistema Solar. Tem havido muitas imagens surpreendentes tiradas do planeta em que vivemos, mas as fotografias de satélite modernas são provavelmente as mais deslumbrantes, como essa imagem da NASA da Terra, como ela aparece agora. Esta espantosa imagem a cores foi tirada pelo espectrômetro de imagens de resolução moderada, MODIS, da NASA, a 35 km acima da Terra, e mostra a América do Norte e do Sul à medida que aparecem da órbita. A Lua também fazendo uma aparição convidada ao fundo. E no dia 14 de dezembro de 2020, a NASA capturou um eclipse solar total com GOES 16. Isso é incrível, mas aqui está algo que talvez não tenha visto. Em março de 2011, um satélite russo chamado Electro-L capturou imagens incrivelmente detalhadas da Terra que parecem rivalizar com as imagens da NASA. Muitos afirmaram que são mais exatas e mostram coisas diferentes, mas a NASA diz que não são precisas. Que imagens vocês consideram as melhores? E aliás, se lembra da nave espacial Messenger? Ela tirou uma foto da Terra e da Lua e enviou-nos um cartão postal antes de acelerar em direção a Mercúrio. Marte tem sido sempre de grande interesse para os seres humanos. O quarto planeta do Sol, o planeta marciano vermelho, tem sido estudado com grande intensidade. O Viking Orbiter I tirou fotos espantosas de Marte em 1979, como esta foto do Valles Marineris, e o Viking II Orbiter tirou uma imagem mostrando as planícies polares do Sul e da calota polar. Em 2013, na missão Mars Express, tiraram-se imagens altamente detalhadas de Hebes Chasma, a parte mais setentrional do Valles Marineris, como é possível ver neste vídeo criado a partir das imagens. Mas desde então, 4 astromóveis já se encontram na superfície do planeta a estudar e a tirar fotografias. As imagens do astromóvel Mars Curiosity, incluindo uma selfie, foram as imagens mais incríveis da superfície de um mundo extraterrestre. O que você vê são 1,8 bilhões de imagens de Marte, composta por mais de 12 mil imagens as quais ainda se encontram operacionais. O maior planeta do nosso sistema solar, o gigante Júpiter, tem a aparência mais única de todos os planetas com a sua grande mancha vermelha. Uma tempestade no planeta que tem durado 350 anos, e é tão grande que poderia engolir a Terra inteira.
No dia 10 de julho de 2017, a nave espacial Juno voou 9.012 quilômetros acima da Grande Mancha Vermelha e tirou a foto da maior tempestade já tirada pela humanidade. Essa imagem, um pouco mais distante, é um pouco mais similar, em termos de cor. É o que veríamos se estivéssemos orbitando Júpiter. Mas Juno também capturou imagens inacreditáveis das regiões polares que não podem ser vistas da Terra. E o que surpreendeu os astrônomos foi que no Polo Norte de Júpiter tem 8 tempestades girando em torno do seu centro, e elas estão dispostas num padrão geométrico preciso, aparecendo as tempestades como fixações estáveis na atmosfera de Júpiter, e não um tempo normal. Mas mais fotografias incríveis viriam, e no dia 13 de novembro de 2011, uma nova imagem de Juno foi criada utilizando dados do Juno Cam Imager, que não é nada menos do que de tirar o fôlego. E em 27 de junho de 2019, o telescópio Hubble capturou a Grande Mancha Vermelha, que é dita que está encolhendo. Aliás, temos um vídeo espetacular chegando de Júpiter, por isso não o percam. Sendo o concorrente número 1 para o corpo celeste mais belo do Sistema Solar, Saturno é difícil de bater com seus anéis icônicos. E provavelmente, as melhores fotos de Saturno até hoje foram tiradas pela nave Cassini-Huygens. Em 21 de outubro de 2002, a nave estava a 285 milhões de quilômetros de Saturno quando tirou esta foto. E em 27 de março de 2004, à medida que se aproximava, tirou esta foto colorida natural ao aproximar-se de Saturno. Agora aqui temos uma imagem de Saturno que você provavelmente nunca viu antes. Este é Saturno iluminado pelo Sol, e com essa luz acrescentada, Cassini foi capaz de imaginar o sistema de anéis de forma impossível a partir da Terra, e o resultado é espantoso. Mas em 2004, o telescópio Hubble também esteve em ação e tirou uma foto incrível de uma aurora. Em 2016, a nave espacial Cassini enviou de volta imagens do hemisfério norte de Saturno. O que os cientistas ficaram surpreendidos ao ver foi uma tempestade de vórtice hexagonal. Foram estudadas, mas ninguém tem a certeza de como elas se formaram. Em 15 de setembro de 2017, a nave fez a sua aproximação final em direção ao gigante, e antes de enviar esta imagem final, queimou na atmosfera de Saturno como um meteoro. Conhecido como o planeta lateral porque roda em sua lateral. O 7º planeta do Sol. Uma das melhores fotos tiradas da Voyager 2 fez um voo sobre o planeta em 1999 e essa foto foi tirada usando 3 filtros de cor. E no dia 11 e 12 de julho de 2004 foi publicada uma imagem composta de Urano obtida pelo telescópio Keck, mostrando o mundo gelado e seus anéis. Aqueles pontos brilhantes que você vê na superfície do planeta são auroras. Em novembro de 2011, o telescópio Hubble captou uma imagem espetacular de Urano, e uma foto colorida mostra uma esfera azul gelada com anéis vermelhos. E em 2017, o telescópio Hubble capturou novamente as auroras em Urano. Netuno é o 8º planeta do nosso sistema solar, e o mais longe do Sol. A única nave espacial que esteve perto de Netuno é a Voyager 2. Uma foto tirada pela nave espacial mostra uma tempestade gigante assolando a superfície do planeta, a Grande Mancha Negra de Netuno. Antes da Voyager 2 completar a sua missão e dirigir-se para o espaço sideral, a nave se aproximou e tirou esta imagem, mostrando brilhantes manchas de nuvem na atmosfera de Netuno. O telescópio Hubble captou uma imagem recente de Netuno e, em dezembro de 2020, capturou esta imagem com uma grande mancha escura. Por estar tão longe de nós, as melhores imagens que temos de Netuno da Terra até agora foram tiradas por um telescópio muito grande do Observatório Europeu do Sul, utilizando o modo especial de ótica adaptativa de campo estreito do instrumento, o explorador espectroscópico de várias unidades. Muitos argumentam se Plutão é ou não um planeta, mas vocês estão aqui para ver algumas fotos. Uma das imagens mais claras de Plutão que alguma vez verá foi tirada pelo Long Range Reconnaissance Imager, que está a bordo da nave espacial New Horizons da NASA no dia 13 de julho de 2015. Mas ainda não foi feito. E no dia seguinte, esta imagem foi elaborada combinando imagens azuis, vermelhas e infravermelhas tiradas pela nave espacial. A nave espacial New Horizons continuou a tirar imagens cristalinas do planeta. Plutão também tem uma lua chamada Charon, como você vê neste composto de imagens. E esta imagem é a mais marcante, mostrando montanhas através de uma planície gelada. A humanidade alcançou grandes resultados, obtendo novas imagens de planetas no nosso sistema solar e fazendo descobertas incríveis. Ainda estamos muito longe para conseguir fotos de Próxima Centauri, do sistema planetário mais próximo do nosso, e as atuais naves espaciais que vão nessa direção demorarão milhares de anos para chegar lá.
Mas há planos para criar uma nanoproteína finíssima chamada Breakthrough Starshot, que tem velas finas para capturar energia de um poderoso laser da Terra. Isso aceleraria a sonda a 215,85 milhões de quilômetros por hora, o que significa que a sonda chegaria à próxima Centauri entre 20 a 25 anos. Imagine as imagens que poderiam ser obtidas. Se isso acontecer em breve, vocês vão ver aqui.